Boa noite a todos. Uma alegria muito grande saudar cada um de vocês nessa noite em que nós faremos uma reflexão em forma de oração. A palavra saudar ela é muito representativa, né? Quando a gente faz uma saudação, de fato, nós estamos, na verdade, desejando saúde. Então, sempre que a gente faz uma saudação, a nossa intenção é realmente transferir os votos e as melhores vibrações de paz e de harmonia. Vamos começar então a nossa reflexão aprendendo com a natureza, o nosso episódio número 5. Antes, desejando então essa saúde, faremos uma rápida oração em favor de todos nós. Eu te convido então nessa terça-feira à noite, depois de um dia de atividades, de pensamentos, e o nosso pensamento está muito intenso ultimamente, não é verdade? Nossa cabeça, nosso cérebro, nosso corpo está sendo exigido em todos os aspectos. Nada melhor que nesse momento, nesta oportunidade, a gente ofereça para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito um alimento um pouco diferente. Eu te convido então a fechar os olhos por alguns segundos. Inspirar muito forte, sintonizando Deus Pai. Encha o peito com o que há de melhor neste universo. Deixe-se tomar por essas vibrações que são extremamente potentes, são gigantescas e podem nos restabelecer a paz e a harmonia. Agora, pela segunda vez, você vai inspirar. E inspirando, você vai fazer um agradecimento pelo pensamento. O que você gostaria nesse momento de agradecer? Inspire e pelo pensamento agradeça. E pela terceira vez agora, você vai inspirar intensamente e vai fazer um pedido para o mesmo universo, regido por um Deus de amor inteligente, justo, o que você hoje está mais necessitando nesse momento, o que você precisa absorver. Inspira e peça. Comunique à vida, comunique a Deus as suas necessidades. Bom, para quem está participando hoje pela primeira vez, a nossa live é uma live de 20 minutos para não te tomar o tempo precioso da sua convivência, das suas atividades. Na semana passada, nós fizemos uma reflexão sobre a lição do porco-espinho. E toda a nossa live nós terminamos com um para casa, nós terminamos com uma sugestão de exercício. Porque sem atitude nada muda. Essa é a verdade. O universo ele é feito de movimento. Às vezes a gente quer demais e movimenta pouco. Eu vou repetir. Muitas vezes a gente deseja muito e espera muito, porque custa chegar, porque a gente custa a agir, a gente custa a movimentar. Então a lição do porco-espinho, a tarefa era observar os familiares, observar as pessoas que convivem conosco e analisar naquele momento qual que é o nível de distanciamento ou de aproximação necessária. Se nós deveríamos utilizar a aproximação física, o abraço, o toque, ou então uma aproximação afetiva pelo pensamento e pelo respeito, pelo olhar, que tem muito a ver com a nossa lição desta noite, a lição da coruja. Bom, para que você possa aproveitar a lição da coruja, eu vou começar te contando uma breve história, e dessa história eu vou desenvolver uma reflexão espiritual. Havia num reino distante um mercador, um comerciante,
E ele fazia um comércio ilegal. Ele fazia um comércio proibido, ainda mais para os dias de hoje, porque ele vendia aves, ele vendia pássaros do mundo inteiro. Então ele participava do tráfico ilegal de aves, diga-se de passagem, né? E às vezes chegavam ali pessoas interessadas naqueles animais e quase sempre os mais valiosos, os mais procurados, as espécimes mais desejadas eram os psitacídeos, eram os papagaios, as macacas, as araras, principalmente os papagaios, claro, e tem papagaio no mundo inteiro, nas regiões tropicais. Pois então, de repente chegou um comprador com muito dinheiro. E ele apontou para um papagaio que estava em cima da mesa e disse: quanto custa esse papagaio? E o vendedor disse: 3 barras de ouro. Aí ele perguntou: por que 3 barras de ouro? Ah, esse papagaio, ele fala o português perfeito. Você que é brasileiro, então você vai ter aí um papagaio que é um professor da língua portuguesa. O homem não se interessou muito não e apontou para um outro que estava na janela e disse: e aquele ali? Ah, aquele vale 6 barras de ouro. Por que 6 barras? O dobro do outro? Sim. Mas o que esse papagaio tem de especial? Ah, esse papagaio, ele fala o inglês fluente e ainda um português irretocável. Olha, começou a ficar interessado. Como ele tinha tempo, ele continuou perguntando. De repente ele viu um papagaio que não parava de falar, não parava de falar. E ele perguntou: e aquele falador ali? Eu estou muito sozinho, eu estou precisando de um papagaio desse. E aí o vendedor, o mercador disse: ah, esse é um papagaio poliglota. Ele fala vários idiomas e ele custa 9 barras de ouro. Aí de repente, o interessado, o cliente, apontou para um outro, muito estranho na opinião dele, que estava distante, no alto, assim, pousado no alto, quase no teto, e perguntou: e aquele ali? Ora, esse que você aponta, eu vendo por 25 barras de ouro. Aí ele ficou muito curioso e falou: não, se o de 9 barras de ouro falava todas as línguas, o que será que tem de especial nessa ave? Qual é o nome desse papagaio, mercador? E o mercador disse: esse não é papagaio. Essa é uma coruja da torre. É? Coruja? E coruja fala? O que ela fala? Não, ela vale 25 barras de ouro, porque ela não fala nada, mas ela presta uma atenção. Essa é a história que abre a nossa reflexão dessa noite. Nós que queremos avançar e evoluir espiritualmente. Hoje a nossa reflexão é a importância, não do silêncio, mas de prestar atenção. A nossa lição dessa noite, dessa semana, nessa terça-feira, é a lição de que a gente precisa compreender mais do que ser compreendido. Isso está na oração de São Francisco, não é verdade? Compreender do que ser compreendido. Mas está em várias outras lições, não é? Essa postura de dedicar-se ao outro, ouvindo, observando e sentindo, é um caráter que distingue os espíritos de luz. Eles são de pouca fala, de muita audição. Rubem Alves, o escritor, ele dizia que ele já ouviu falar muito sobre cursos de oratória, mas que ele praticamente nunca ouviu falar de cursos de escutatória. E ele sabe por quê. As pessoas querem falar, as pessoas não querem ouvir. Como que é isso na sua realidade? Como que você lida com essa situação no seu cotidiano, no seu dia a dia? Para te ajudar na reflexão, eu vou chamar também aqui um escritor
renomado, autor de best-seller, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. E no 5º hábito, ele diz exatamente o que nós estamos trazendo hoje com a lição da coruja. Que para ser uma pessoa de sucesso, e nós estamos levando para a questão espiritual, inspirado na ave, nós precisamos compreender antes de ser compreendido nas relações interpessoais. Nós precisamos priorizar primeiro o esforço de buscar compreender e só depois ser compreendido. Porque ele fala que as pessoas têm 4 estágios, 4 posturas quando as outras estão dizendo. Veja em qual que você se enquadra e com quem. Eu acho que isso é que é bacana, isso é que é interessante, não é? Nós convivemos com tantas pessoas e às vezes nós usamos canais diferentes. Ele fala que um tipo de escuta é a escuta desatenta. É quando a pessoa fala pra gente e a gente, ou fala conosco, e nós não damos a sua devida importância. Nós não estamos inteirados no que ela está dizendo. Então esse é um nível de comunicação mais inferior, né? Em que a gente não presta atenção no outro. O segundo estágio é a escuta seletiva. É aquela que a gente está até escutando, mas tem hora que a gente dá importância, tem hora que a gente não dá, e a gente vai então fazendo um filtro, certo? Essa é a segunda modalidade de audição em relação ao interlocutor. Bom, e o terceiro estágio é aquela audição concentrada. A pessoa está falando e a gente está ali presente, prestando atenção. No entanto, nós estamos ouvindo só do nosso ponto de vista. O estágio da audição concentrada também pode ser chamada o estágio autobiográfico. A pessoa está falando, mas eu estou o tempo todo pensando em mim. A pessoa está me contando algo, ou está se lamentando, ou está reclamando, ou está dialogando, mas eu estou sempre no meu ponto de vista e o que eu quero, na verdade, é falar. Esse é o estágio 3. E o 4º é o mais libertador de todos. Em todos os campos, né? O autor desse livro, ele não escreve sobre espiritualidade, ele escreve para empresas, para empresários, para empreendedores, nas relações de trabalho, nos recursos humanos. E sabe qual que é o último estágio, mais avançado segundo ele? É a escuta empática. A escuta empática é aquela em que nós estamos prestando atenção ao outro e nós estamos, não na defensiva, não buscando toda hora dar o nosso ponto de vista, não toda hora responder, se defender. Não, nós estamos buscando compreender. Nós somos convidados nessa noite, então, a aplicar essa escuta empática. Experimenta. Com o jovem em casa, com o filho, com o marido, com o funcionário, com o patrão. Antes daquela começar aquela discussão, aquele bate-boca, aquelas interrupções, procure compreender o que o outro está dizendo. É a coruja. 25 barras de ouro. Falar ela não fala não, mas ela presta uma atenção. Por isso que se diz que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Outro dia eu vi também um comentário muito interessante, que esse momento que nós estamos vivendo, no uso da máscara, a gente está tendo uma oportunidade de exercitar exatamente isso. De exercitar a visão e a audição. E com a máscara a gente pode ficar um pouco mais silencioso e um pouco mais atento em outras formas de interação. Porque a gente às vezes acha que a gente comunica só pela palavra, mas sem falar a gente comunica às vezes muito mais. Não adianta a gente falar e o olhar está negando a nossa palavra. Não adianta a gente falar e a nossa postura, né, o corpo, está negando o que realmente nós estamos acreditando e o que a gente realmente tem como valor na nossa existência, não é? O nosso querido saudoso Chico Xavier, ele também tem uma lição que ele aprendeu com Emmanuel. No momento do impulso, no momento em que a gente estraga tudo, no momento em que a gente perde a cabeça, em que a gente se desorienta, o Espírito diz para ele: quando você estiver nesse ímpeto, nessa ameaça, pegue um copo d'água, coloque a água na boca e não engula por alguns segundos.
É um tempo que às vezes de 6 segundos que a gente deixa de comprometer a nossa trajetória evolutiva. Você deve estar lembrando na sua história como que às vezes faltou esse período de silêncio antes de ter dito ou feito algo impulsivamente, não é? Então, nós temos aqui a comparação, né, do papagaio com a coruja, e nós vamos ficar nessa noite com a imagem dessa ave, que tem os olhos bem grandes, é muito observadora, que está sempre atenta ao seu redor. E outra coisa importante é que a cabeça da coruja gira praticamente 360 graus. O que significa isso? Que esse animal que nos ensina nessa noite, aprendendo com a natureza, ele é um animal que está atento ao seu contexto. Ele está atento às suas oportunidades. E às vezes nós vivemos uma situação hoje muito desagradável, que é estar onde a gente está sem, na verdade, estar ali. Né? Como que as pessoas hoje, por exemplo, elas estão no trabalho, mas elas não queriam estar ali. Elas estão na casa de um parente, mas não queriam estar ali. Elas estão com uma certa situação e, na verdade, desejavam estar em outra. Então, essa inconstância, impermanência, ela é problemática para nós, porque nos faz perder a oportunidade de crescimento diante, principalmente, dessa comunicação. Fica, então, nessa noite, a nossa sugestão. A sugestão de observar como que estamos dialogando e fazer um exercício sincero para, antes de debater, antes de discutir, dar uma oportunidade para o outro se expressar e a nós mesmos de compreender. Essa é a comunicação empática. Não é simplesmente falando o tempo todo que nós vamos nos comunicar. Eu achei aqui de uma maneira surpreendente uma pequena lição. Nós começamos com a oração, vamos terminar agora com uma leitura pequena, breve, do Espírito André Luiz. E adivinha qual que é o título dessa mensagem que eu encontrei por acaso na minha gaveta essa semana? Aprenda com a natureza. Olha que beleza, aprenda com a natureza. Me acompanhe então refletindo e energizando o seu organismo biológico e psíquico. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo. A pedra brilha, depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. E graças a Deus, o nosso reservatório é nada mais, nada menos do que a própria natureza. Espero que você tenha gostado do nosso episódio número 5, a lição da coruja. E a nossa tarefa da semana, então, reafirmando, é essa. Nós vamos, na primeira oportunidade de conversação, buscar, antes de falar, antes de colocar o nosso ponto de vista, compreender, para depois ser compreendido. Uma boa noite, obrigado pelo carinho da presença e até a nossa próxima lição na semana que vem. Boa noite.